um altar. E quando eu cheguei aqui, o pastor Elias estava falando aqui, falou muito sobre família, né? E o Senhor veio confirmar no meu coração esta palavra. Porque você vê no texto que nós lemos, que o Elias, ele reparou o altar, né? Quando nós falamos de altar, altar é lugar de encontro. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de sacrifício. A passagem de Isaac e de Abraão, né? Levando a Isaac para oferecê-lo ao Senhor, conforme o Senhor havia pedido, todos conhecem essa passagem, nos fala muito a respeito disso. Abraão estava levando aquilo que era mais precioso à vida dele. O que Abraão tinha de mais precioso não é aquilo que ele possuía materialmente, não era nada que ele, bem seus escravos, nada. A coisa mais preciosa que Abraão tinha era aquele filho, aquela promessa que Deus fez a ele. Tantos anos, ele esperou 25 anos. E quando ele recebe essa promessa, ele, com tanta alegria, nós imaginamos Abraão já velho, né? 100 anos de idade, brincando com aquela promessa, correndo atrás daquela promessa, não é? Vendo aquela promessa crescer. Que alegria daquele velho Abraão. Você imagina o conflito existencial que existia na vida desse homem. Esse homem tinha por nome Abraão. Abraão significa pai de multidões ou de nações. E alguém entrava na tenda dele, só tinha 2 velhinhos. Uma tenda vazia, não tinha filhos, né? Olha que crente abençoado. Tem o chamado de Jacó, né? Chegava na casa do Abraão, não tinha ninguém. Então você imagina o sofrimento deste homem, 25 anos esperando uma promessa, Darice. Às vezes a gente expressa uma promessa uma semana, Deus usa um vaso para falar, daqui uma semana a gente já está querendo desviar, não é? Já estamos querendo ir para outra igreja, porque aqui Deus não está fazendo. Nós somos assim, nós somos imediatistas, né? Cada dia nós estamos mais tomados por esta ansiedade, por esse imediatismo. Nós queremos tudo para ontem, né? Eu me lembro, eu sempre falo isso das minhas pregações, que eu me lembro da minha avó, ela cozinhava em forno a lenha. Era uma trabalheira para pôr fogo naquilo, era uma borralheira, uma sujeira. Depois que pegava fogo, aí o negócio ia bem, né? Mas até pôr fogo em tudo, dava um trabalho terrível. Hoje a pessoa coloca um negócio do micro-ondas e fica assim na porta. Não tem que inventar um micro-ondas mais rápido, não é? Esse está muito lento. Nós somos assim, a minha mãe tinha um ferro de passar que ela colocava lá umas brasas dentro, o ferro pesava uns, sei lá quantos quilos pesava aquilo. Ela ficava fazendo assim para abanar aquelas brasas, passava vela naquele ferro. A minha mãe tinha um braço mais grosso que o outro, tanto que balançar aquele negócio. Hoje tem uns ferros aí que você assopra ele sai andando sozinho, né? Tem negocinho agora de passar roupa, nem ferro precisa, mas põe no cabide e já passa aquele negocinho de vapor. E a pessoa ainda fica ansiosa, fica ainda inquieta, ainda fica por causa dessa coisa que toma conta. Imagina, esse homem, não é? Esperou 25 anos e agora ele vê essa promessa, e quando ela está crescida, quando ela está já um menino, Deus pede para ele que leve a um lugar que ainda ele vai mostrar. Esse homem anda um caminho de 3 dias para levar esse menino, o maior bem que ele tem, para entregar para Deus. Então imagina a caminhada de 3 dias deste homem com esse menino do lado, com esta promessa do lado. E o menino olhando para ele disse: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Meu Deus, aleluia, Jesus. Que ia no coração deste velho homem, não é? Altar ilustra muito bem isso. Altar fala de conserto, capítulo 35 de Gênesis, quando
os filhos de Jacó cometem uma atrocidade contra lá a cidade que eles estavam morando, os moradores de lá, e eles têm que fugir daquele lugar, e a Bíblia diz que ele vai procurar Deus, e diz para ele subir a Betel, e ali fazer um altar ao Deus que lhe apareceu, quando ele fugia do seu irmão, para ele tirar tudo dentro da casa dele que estava atrapalhando o relacionamento entre ele e Deus. Isso é uma outra mensagem, mas ali Jacó ele fez um concerto na sua casa. Jacó ele tirou tudo aquilo que Deus havia mandado tirar, para chegar até aquele lugar e fazer ali um altar. O altar representa ali um concerto. Altar é lugar onde existe fogo, né? Levítico 6:3 diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O altar é sacrifício, o altar é entrega, o altar é conserto. Nós temos aqui na palavra de Deus pelo menos 3 tipos de altares. E como nós falamos aqui de família hoje, eu creio que isto vem de encontro aos nossos corações, porque a Bíblia fala sobre o altar pessoal, porque nós precisamos aceitar Jesus Cristo, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Não é porque meu pai é pastor que eu sou pastorzinho, não é por causa que meu pai é crente que eu sou crentinho. Nós não podemos salvar a vida do outro que está do nosso lado. Aliás, nós não podemos salvar nem a nós mesmos. Nós precisamos de Jesus, mas nós podemos influenciar os nossos filhos para a salvação através do nosso testemunho. Nós podemos influenciar os nossos vizinhos para a salvação através da nossa vida pura diante de Deus, debaixo do temor do Senhor, na direção da sua palavra, cheios do Espírito Santo. Nós podemos influenciar os nossos parentes, nós podemos influenciar os nossos irmãos, nós podemos influenciar este mundo, mas nós não podemos salvar ninguém. Isto é individual. O altar individual, aquele altar que você faz entre você e Deus. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, o teu pai que está em oculto, ele vai ouvir a tua oração, ele vai falar com você. Não precisa você estar orando com as mãos para cima, não precisa gritar para todo mundo ouvir, não. Lá no teu quarto, dobra o joelho, o Pai que vê todas as coisas, ele vai ouvir a tua voz, ele vai responder a tua oração. Lá na UTI do hospital, ninguém está ouvindo, não tem mulher, não tem filho, não tem pastor, não tem ninguém. É Ele Deus, é Ele o Senhor, é o Espírito de Deus que ouve e leva as orações até a presença do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. É um altar pessoal. É um altar pessoal. Louvado seja o nome de Jesus. Isto fala de rendição. Daniel, depois de ouvir o edito do rei dizendo que não poderia mais ninguém dobrar o joelho e orar, da mesma maneira que ele sempre fez, capítulo 6 de Daniel, versículo 10, diz que ele foi lá, abriu a janelinha para onde dava lá para o lado de Jerusalém, dobrou o joelho e começou a orar como ele orava sempre, 3 vezes por dia. O crente só ora depois que entra na cova do leão, mas não, ele já orava 3 vezes por dia. É entrega. É entrega. O Salmo 37, versículo 5, se entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. A palavra entrega, me chama a atenção esse texto, porque a palavra entrega, nós lendo assim, como eu citei aqui, nos traz uma ideia de alguém que confia, de alguém que entrega, não é, o caminho a Deus, e espera receber alguma coisa. Mas o texto no original, ele vai além disso. A palavra no original hebraico, essa palavra entrega, ela significa desenrolar. O texto para Septuaginta, que é a tradução
do grego, do Antigo Testamento, a palavra entrega vem traduzido como apocalipse, que é tirar a coberta, desvendar, revelar. O que significa? Quando o salmista está dizendo entrega o teu caminho, ele está dizendo para você abrir o teu coração, ele está dizendo para você chegar na igreja, dobrar o joelho, Senhor, o Senhor está vendo quem eu sou desse jeito, eu sou um miserável, eu sou um necessitado, eu sou dependente, o Senhor sabe como é que eu sou. Quantas vezes nós entramos na igreja, nós somos incapazes de glorificar a Deus, porque estamos cheios de dificuldades com nós mesmos, estamos enfrentando a acusação da culpa, do pecado, das coisas que nós cometemos no dia a dia, porque nós somos pecadores, somos falhos, somos muitas vezes falhos, e nós ficamos com essas coisas no nosso coração, o diabo aproveita para ficar acusando, e a pessoa chega na igreja, não se sente livre para adorar, não se sente digno de estar na presença. Eu já ouvi isso, pastor, não posso ir lá, eu sou um bandido, eu não posso entrar, mas Jesus morreu para salvar o pecador. Se eu sou justo, eu não preciso de Deus. Se eu sou são, eu não preciso de médico. Você está entendendo? Quem está entendendo? Dá uma glória para Jesus aí. Aleluia. Entrega. Um exemplo claro disso da palavra de Deus, não é o Adão quando pecou, e ele ouve a voz de Deus no jardim, ele se esconde, e Deus é tão misericordioso, a Bíblia diz no Salmo 103, que Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, Ele vai procurar alguém que não quer ser achado por Ele. Ele vai procurar alguém que está se escondendo da presença dele. Adão, onde você está? Ele sabia onde Adão estava. Como uma criança que a gente brinca de esconde-esconde, ela está atrás da cortina, e você sabe que ela está atrás da cortina. Você fica, cadê você? Onde que ele está? Meu Deus, onde será que esse menino se meteu? Adão está brincando de esconde-esconde com o papai do céu. E Jesus está andando nos paraísos, ele já viu ele atrás da árvore, mas então onde está você, Adão? Você se escondeu do papai, Adão? Cadê você, menino? Adão, por acaso você não fez o que eu falei para você não fazer, né? Ele sabia que ele tinha feito. Ele já sabia tudo. Mas ele precisava ouvir de Adão. Ele precisa ouvir de mim. Ele precisa ouvir de você. Jesus lá em Apocalipse 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele, ele comigo. Se você não abrir a porta, se você não reconhecer a sua necessidade, quantas pessoas a gente chega e fala, bom, você precisa parar de beber. Eu falo, não, eu bebo porque eu quero. A hora que eu quiser, eu paro. Eu não preciso. Preciso de Jesus. A hora que eu quiser, eu paro. Alguém que não reconhece, alguém que não abre o coração, alguém que não entrega, como é que Deus vai poder entrar? Então precisa de haver essa entrega, este altar que nós precisamos apresentar a Deus individual. Existe o altar também que você tem que levantar dentro da sua casa. Muitas famílias estão destruídas porque não tem altares. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jó, que levantou altares, que ele orava, sacrificava por ele e pelos seus filhos, porque se algum tivesse feito alguma coisa, então ele já apresentava a Deus uma oferta, um sacrifício. Jacó, como eu disse, que levantou este altar no momento de grande aflição, onde o seu povo iria ser destruído. Ele levanta um altar dentro da sua casa. Isso nós falamos de um culto no lar. Nós estamos falando aqui de uma orientação aos filhos. Nós estamos falando aqui de um exemplo aos filhos, porque a criança ela aprende com exemplo.
Criança não aprende só a gente falando, criança aprende com exemplo. Não adianta você falar, não abre a geladeira sem camisa que faz mal, e você toda hora está sem camisa, abrindo a geladeira. Meu pai dizia para mim, quando eu pegar você um dia fumando, eu te meter um tapa na sua boca, você vai engolir cigarro aceso. E ele fumava, e eu na minha cabecinha, eu não entendia por que eu não podia fumar se ele fumava? Por que eu não posso beber se ele bebe? Por que eu não posso falar palavrão se ele fala? Por que eu não posso fazer nada dessas coisas se ele faz? A criança aprende com exemplo dentro de casa. O altar dentro de casa. Tem muita gente, aliás, isto é fato, todos sabem dessa estatística, 70% das pessoas que estão presas são filhos de evangélico, filho de pastor. A maioria das pessoas que estão dentro das prisões são pessoas evangélicas, ex-evangélicos. Por quê? Eu criei meu filho na igreja. Esse é o problema. Nós criamos ele na igreja, não criamos ele no evangelho. Nós precisamos criar os nossos filhos no evangelho. Precisamos ensiná-los, precisamos orientá-los. Você precisa orientar o que ele pode assistir, o que ele não pode assistir, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele for grande, quando ele crescer, ele não se desviará dele. É o que diz a palavra de Deus. Amém, irmão? Quem está vivo aí, dá uma glória para Jesus. Aleluia. Oh, glória. Existe também o altar congregacional, não é? O altar que nós precisamos fazer aqui na igreja, né? A igreja, como disse o nosso pastor aí, é a união de famílias. Igreja é a união de famílias. Aonde tem família, tem igreja. Onde tem igreja, ou melhor, tem lugar que tem família e não tem igreja. Mas aonde tem igreja, tem família. Tem família, não é? E a família forte, a igreja forte. Igreja perturbada, é a família perturbada. Família forte, igreja forte. A igreja é a união de famílias. E quando existe a união, meu irmão, por isso que é importante nós levantarmos este altar. Porque a Bíblia diz, no Salmo 133, versículo 1, quão bom e suave é que os irmãos, eles vivam em união. O texto original dá a ideia de sentar junto. Existe um poder sobrenatural quando nós estamos unidos. Existe um poder sobrenatural quando nós estamos unidos. Jesus mesmo foi quem disse que uma casa que está dividida não pode subsistir. Nem o inferno, se ele estiver dividido, ele não vai poder subsistir. O diabo sabe o poder que existe na união. Lá em Gênesis, no capítulo 11, quando Nimrod inventa de fazer uma torre chamada Torre de Babel, onde ele ia se exaltar sobre a terra, querendo se exaltar diante de Deus, Deus olha do céu e diz, ei, eles são como um só homem, quem vai poder pará-los agora? Olha o poder que existe na união, até para fazer coisa errada. E aí a Bíblia diz que Deus diz, desçamos e confundamos. E aí ele vem e confunde a língua de todos eles. Um pede lá um cimento, o cara traz areia, o outro pede tijolo, ele traz uma escada, pede um martelo, ele traz um serrote. Acabou a obra naquele momento. Porque ninguém mais se entendia, meu irmão. Quando ninguém se entende, a coisa não anda. E o inimigo, parece que ele, olhando para isso, ele falou, rapaz, esse negócio é bom. E ele coloca contenda, ele coloca dificuldade, começa a colocar desunião, confusão. Meu irmão, como é bom quando nós estamos aqui reunidos, adorando a Deus. Você não tem ideia da importância de você estar aqui hoje unido com a sua família, unido com os seus irmãos. Existe um poder sobrenatural sobre a igreja. Existe um poder sobrenatural.
Quando nós amamos a casa de Deus, estamos aqui para adorar o Senhor. O salmista diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Melhor estar um dia nos átrios do Senhor que 1000 em outros lugares. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na tua casa, para aprender na beleza da tua santidade. Meu irmão, isso é depósito. Você, quem sabe você ainda não entendeu o privilégio que você tem de estar aqui. Talvez você não entendeu ainda o privilégio que você tem de hoje você estar aqui. Mas este salmo, Salmo 27, ele diz: uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa estar todos os dias da tua casa, na tua presença, para aprender a beleza da tua santidade. Sabe por quê? Porque isso é depósito, Adalice. Porque no dia da tua adversidade, no dia que você vai estar lá na UTI, você não pode estar aqui, o Senhor diz da sua palavra: eu vou te pôr sobre a minha rocha, eu te guardarei no meu tabernáculo, diz o Senhor. Isto é depósito para com Deus. O dia que você não puder estar adorando, Deus visita você aonde você estiver e te dá graça para você receber a tua bênção e a tua vitória. Coisa linda, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele aqui reparou o altar. O povo estava disperso. O povo estava perdido. O povo estava adorando outros deuses. O povo estava totalmente desorientado. Este Elias se levanta no meio de uma nação corrompida, onde o rei foi um dos piores reis que tiveram na terra, que existiu na terra de Israel. Casou com uma mulher que era idólatra, feiticeira. Estava corrompendo o povo, colocando a adoração de vários deuses no meio do povo. O povo estava todo distante de Deus. E a primeira coisa que Elias faz para trazer o povo de volta é reparar o altar. Ele ajuntou. A primeira coisa que ele fez aqui no versículo 30 e no versículo 32, ele ajuntou todas aquelas pedras, ele uniu todas aquelas pedras. 12 pedras representavam as 12 tribos, e ele juntou todas aquelas famílias representadas naquelas pedras. A união, meu. A união. Quem sabe ainda não desceu azeite sobre a tua vida, porque você está desunido. Quem sabe você ainda não conseguiu que o azeite se multiplique, porque você não tem condição de ir no vizinho e pedir um vaso emprestado. Quem sabe você ainda está passando alguma dificuldade, porque não existe perdão, porque não existe união, porque não existe um sentimento verdadeiro. Ele uniu todas as pedras, cavou em volta um rego. Isto fala de santificação. O rego em volta daquele altar. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é separação. Ele uniu aquelas pedras. Primeiro ele ajuntou as pedras, agora ele faz um rego. Ele está nos ensinando, a mim e a você, a importância de nós estarmos unidos, e a importância de nós nos separarmos daquilo que ofende a Deus, nos separarmos daquilo que tem aparência ruim, que vai ofender a santidade de Deus. Meu irmão, a salvação nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de nós. Tira o mundo de nós. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 33 diz que ele armou a lenha. Lenha fala de oração, né? Lenha fala de oração. Provérbio 26, versículo 20 diz que sem lenha o fogo se apaga, não é?
sem lenha o fogo se apaga. Nós precisamos de colocar lenha. Nesse altar não pode apagar. Nós precisamos colocar lenha. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Sem oração o fogo não descia. Sem oração a arca não tinha sido feita. Sem oração a lei não tinha sido dada. Sem oração não acontece nada na nossa vida. A oração é intimidade com Deus. Oração é em relacionamento com Deus. Através da oração nós entendemos a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Você viu aqui o pastor Dalício dando testemunho do poder da oração. Que coisa tremenda, irmãos. Eu fiquei muito feliz com esse testemunho. Graças a Deus, né? Nós precisamos estar unidos, irmão, orando em todo o tempo. Paulo diz, orando em todo o tempo, toda oração e súplica, no Espírito. E vigiando nisso. Não é só oração na tua casa. Não é só oração lá no teu quarto. Não é só oração aqui na igreja, é em todo o tempo. Todo o tempo. Você está no ônibus, você está orando. Você está no carro, você está falando com Deus. Você está no trabalho, você está conversando com Deus. Você está em qualquer lugar, Deus está presente com você. O nosso Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Ele tem poder e Ele está presente, irmão. Em todo momento, onde você estiver, Ele está presente. O sábio disse lá em Provérbios 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que é isso? Reconhecer a Deus. Eu estou numa roda de conversa e eu olho para ver se Jesus está na roda. Porque bem-aventurado é aquele que não fica em qualquer roda. Não é? A gente não pode entrar em qualquer lugar. A gente não pode estar em qualquer conversa. A gente não pode participar de qualquer ação. Nós somos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então o texto diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Jesus está aqui, você vai entrar comigo? Jesus, não, eu não vou entrar, aí não é lugar para mim. Então eu também não entro. Esse é o nosso caminho. A oração é que te dá capacidade de ser sensível à voz de Deus, de compreender qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Amém, igreja? Quem pode dar uma glória para Jesus aí? Aleluia. Oh, glória. Mais uma coisa que ele fez aqui. Ele dividiu o bezerro. O bezerro aqui, ele representa Jesus. Esse sacrifício único, não é? Esse bezerro representa Jesus. E isto para mim fala de aquebrantamento. Fala de aquebrantamento. Porque, como já foi falado aqui, Deus não está preocupado com a tua oferta. Aliás, a Bíblia diz que se você trouxer a tua oferta, e você se lembrar que você tem uma pendenga com alguma pessoa, deixa a tua oferta, e volta, e se reconcilia com essa pessoa. Depois você vem, e entrega o teu sacrifício. O que eu aprendo com isso? Uma Luciana, né? Luciana, isso. Eu falei certo, é Luciana, seu nome? Ela. Juliana, quase que eu acertei. Só é a primeira letra. Juliana. Acabei de arrumar meu óculos. Acabei de fazer, peguei ontem. Sabe o que eu aprendo com isso? Se eu não tiver condições de olhar para o meu irmão, se eu não tiver condição de coração aberto, não adianta fazer isso da boca para fora, porque Deus conhece o coração. Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece o que a gente está pensando e o que a gente vai pensar daqui a pouco, porque Ele é Deus de ontem, de hoje e de eternamente.
Ele é atemporal. A eternidade para Deus não existe, porque Ele é atemporal. É como se toda a eternidade fosse isso aqui. Ele está aqui olhando, Ele sabe o começo do desfile e Ele consegue ver o final do desfile. Você só consegue ver o que passa na sua frente. Mas Deus conhece tudo. Quando Deus chamou a Pedro para andar com Ele, já sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Quando Ele chamou Judas para andar com Ele, colocou ele como tesoureiro, Ele já sabia que ele era ladrão e ia trair. Deus conhece tudo, então não adianta a gente olhar com o coração falso e falar da boca para fora: ô irmão, te amo. Não, isso aí não adianta, isso aí não serve para Deus. Mas se a gente não tiver essa condição de olhar para a horizontal, não adianta nem olhar para a vertical. Se nós não temos esta condição de olhar para o nosso irmão e dizer: meu irmão, eu te amo em nome de Jesus, então não adianta entregar o sacrifício, porque Deus não vai aceitar. Deixa aí, volta e se reconcilia. Depois você vem e entrega a Ele. Quebrantamento. Olha o que diz aqui no Salmo 51, versículo 17: sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ó glória, louvado seja o nome de Jesus. Que coisa linda. Derramaram água, 4 cântaros, 3 vezes, e o lugar era seco, hein? Mas arrumaram água. Quando é para provar o crente, os caras arrumam o jeito. Arrumaram água e jogaram 4 cântaros, 3 vezes, são 12 cântaros de água. Molharam, mas molharam tudo. E a água, ela fala da palavra. Jesus lá em João 15, versículo 3, diz: vós já sois lavados pela minha palavra. João 17, né? Ele orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda de escarnecedor, mas antes tem o seu prazer na sua lei. Na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Amém? Como é que está o teu altar, meu irmão? Cutuca o seu irmão do lado e fala para ele: como é que está o teu altar? Se você precisa reparar o teu altar, você que está me ouvindo aí na tua casa, hoje é dia de você reparar o teu altar. Hoje é dia de você ajuntar as pedras. Quem sabe tem um filho ofendido, quem sabe tem um vizinho ofendido, quem sabe tem alguém ofendido. A Bíblia diz que Jesus ele volta e 2 estarão numa cama e um vai e outro fica, e se tiver brigado não vai nenhum dos 2. Não deixa a tua ira, não deixa o sol pousar sobre a tua ira, mas se conserta hoje em nome de Jesus. Altar é lugar de conserto. Reconcilia, ajeita o teu altar, porque Deus vai mandar o fogo do Espírito Santo e vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.